pedaço de pão. Apertar na máquina, na lua genial. Na luz, na escuridão, manda ver. Manda ver. Aí, Gil! Afetando o anoitecer. No calor do verão. Afetando em tanto morrer. Triste na solidão. Andar de ferro, não costuma falhar. Andar de ferro, não costuma falhar. Andar de ferro, não costuma falhar. Bom dia a todos, a todas. Iniciamos então, hoje pela manhã, né, a nossa aula inaugural de 2020. Aqui é a professora Patrícia, sou coordenadora do curso, né. Estamos aqui com outros professores, o professor Fabiano Simões, né, que é o coordenador adjunto, o professor Marcelo, também nosso professor, e nossa convidada especial desse dia, a professora Melina Duarte, né. Eu estou responsável por fazer essa abertura, né. Então, desejo boas-vindas a todos os alunos novos, né, os nossos mestrandos da turma 2020. Quero dizer que é uma alegria estar com vocês, né, passar a compartilhar com vocês desses momentos, dizer que estamos orgulhosos por vocês terem escolhido a UERGS, né, terem escolhido o nosso programa. Nosso programa é um programa jovem, que tem 5 anos, né, e nós temos aí, então, né, uma trajetória já de aulas inaugurais, né. Iniciamos em 2016, com uma palestra do professor Gelcione Almeida, falando sobre interdisciplinaridade. Em 2017, tivemos aí o professor Rualdo Menegá e o professor Aloysio Ruchensky, da Unicinos, né, falando sobre territórios hídricos, educação ambiental. Em 2018, tivemos, então, o professor Francisco Aquino, falando sobre mudanças climáticas. E, em 2019, tivemos, então, o professor Valdeli Knupp, lá da Amazônia, né, do IFAM, lá da Amazônia, falando sobre punks, né. E esse ano, então, a professora Melina trazendo, né, essa temática super instigante, né, das migrações climáticas. Também gostaria de dizer a todos os alunos novos, né, que para a gente vai ser um desafio, né, termos este semestre na forma remota, né, tanto para professores, imagino, tanto quanto os alunos, né, é uma forma diferente, mas nem por isso perderá a qualidade, né, isso a gente assegura para vocês. E aqui, então, quero fazer, assim, parabenizar os meus colegas docentes, né, por terem topado, né, inicialmente, a dar essas 4 disciplinas, né, a ministrarem essas 4 disciplinas na forma remota. As aulas iniciam segunda-feira, né, que dê tudo certo a todos os alunos, a todos os professores, e queria aqui deixar, então, exposto, né, o nome dos novos alunos, dizer que a gente fica muito feliz por tê-los com a gente. Então, aí a turma nova é a Amanda, a Letícia, a Mairesse, a Renata, a Letícia Pérez, o Bruno, a Daiane, o Felipe, o Jefferson, o Ricardo, a Fernanda, a Lidiane, a Vanessa, a Graziela, a Renata, o Jonathan, o Cássio e a Giane. Espero que vocês estejam nos assistindo, sintam-se abraçados, mesmo que virtualmente, né? E queria dizer também que, apesar de estarmos, né, separados, né, por uma
por um computador aí, né, nessa forma digital, virtual. Estamos próximos, né? Contem comigo, contem com o Fabiano, contem com os professores do curso, né? Para auxiliá-los no que for preciso. Também dou as boas-vindas, então, né? Já que estamos iniciando este semestre nessa forma mais formal e oficial, né? Aos alunos também da turma 2019 que estão aqui, dizer que agradeço bastante ao representante discente da turma 2019, ao mestrando Ismael Jesus Klein, né, que agora vai fazer essa transição aí na representação discente para a mestranda, então, Fernanda Schneider e a Graziela Uff, que assume, então, a representação discente. É muito importante para a gente tê-los nesses espaços, né, de gestão, de administrativos, digamos assim, né, para que vocês entendam como se dão esses espaços por trás, né, da docência ali, das outras relações que a gente tem no curso. É o terceiro ano de coordenação, então, né, que eu estou aqui, eu e o Fabiano, né, nessa parceria, e queria dizer que, trazendo uma frase do João Cabral de Melo Neto, um galo sozinho não tece uma manhã. Então, a gente necessita de vocês, a gente caminha juntos, e quero desejar, então, que essa aula inaugural possa abrir aí espaços de conhecimento, né, e que Pessoal, bom dia. Tivemos um problema de conexão com a professora Patrícia, mas tudo bem, eu considero, nesse momento atual, professora Patrícia, quer retomar sua fala e terminar? Fabiano, me cortaram na hora certa, eu estava acabando. Obrigada. Fica contigo a palavra, tá? Tá certo, então. Obrigado, professora Patrícia. Dou um bom dia a todas as pessoas que estão nos acompanhando ao vivo, né? E um bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai nos acompanhar depois com um vídeo já gravado. É um momento muito diferente que nós estamos vivendo no mundo, em todas as universidades, em todo âmbito da educação, e que você veja, que observam que até alguns órgãos aí que a gente tem que segui-los, a gente está tendo dúvidas e dificuldades, né? Quiçá nós, tentando fazer uma nova experimentação, estamos caminhando para frente. Então, eu parabenizo muito a UERGS de ter tomado essa decisão de retomar as aulas de via remoto. Acho que a UERGS, na figura do reitor, do professor Leonardo Beuro, teve uma feliz decisão, junto com o comitê, de retomar todas as atividades. Parabéns a essa instituição, que está espalhada em 24 cidades dentro do Rio Grande do Sul, levando a educação agora online, agora de uma forma remota. Dou boas-vindas a todos os novos ingressantes do mestrado de Ambiente e Sustentabilidade, e veja que todos nós, desde março, estamos aprendendo coisas novas, né? E vocês vão aprender muitas coisas novas, e todo mundo vai se sair muito bem nesse formato, e logo nós estaremos todos juntos. Nós já passamos o recado para vocês, né, via online também, mas logo vamos estar todos juntos, vamos poder discutir e fazer ciência. Então, agradeço também toda a equipe ali da UERGS Hortências por estar proporcionando esse link, essa atividade matinal de sábado de forma online e de muito trabalho por trás que teve. Então, obrigado por isso, por nos proporcionar. E obrigado à conterrânea, a professora Melina, né? Eu falo com a Karina, a professora Melina lá da Noruega. E agradeço muito a sua disponibilidade e vontade de vir com um tema tão amplo e tão atual para nos brindar com essa início das aulas do mestrado. Obrigado, professora Melina, e passo a palavra, então, para vocês.
Muito obrigado, sejam bem. Bom, pessoal, bom dia a todos, então, né, eu estava acompanhando aqui já no chat, né, então bom dia aos alunos do mestrado, os ingressantes e os das turmas passadas, que pelo que eu vejo estão participando, né, um bom dia também aos alunos da graduação, que eu vejo que tem uma presença significativa também assistindo, funcionários, professores, né, pessoas da comunidade, não ligadas diretamente ao ERS, que estão participando. É um prazer imenso tê-los todos aqui conosco. Bom, então hoje a gente tem essa palestra, né, da aula inaugural do mestrado, com a doutora Melina Duarte, né. A Melina, como o Fabiano colocou, é daqui da região dos Campos de Cima da Serra, né, lá da Vacaria, e da Vacaria para o mundo, né, porque ela tem o seu mestrado pela LMU, né, na Alemanha, em convênio com a França e Bélgica, é isso? E o doutorado também em filosofia, desculpa, ela é filósofa, formada pela URGS, né? E o doutorado também em filosofia na Universidade do Ártico da Noruega, que é onde ela trabalha até hoje, né? E vai nos brindar, então, com essa palestra no dia de hoje. Eu vou passar, então, a palavra para a Melina, para que ela faça, né, então, a sua explanação, e vou acompanhar aqui no chat todos vocês que tiverem questões, dúvidas, questionamentos, né, que aí ao final da apresentação da Melina eu vou estar repassando essas questões para ela. Uma boa palestra para todos, um bom dia para todos. Melina, a partir de agora, tudo contigo. Certo, obrigada. Bom dia, pessoal. Boas-vindas aos novos estudantes de mestrado. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a presença virtual de vocês nesse evento, agradecer o convite do professor Marcelo, da professora Patrícia, professor Fabiano, para participar dessa aula inaugural de 2020, e agradecer também ao apoio técnico da Isadora, que está cuidando da gente no background. Obrigada. Então, eu gostaria de dizer que, para mim, é muito gratificante poder contribuir com a educação no Brasil, especialmente no Rio Grande do Sul, porque, como vocês disseram, esse é o lugar de onde eu venho. Eu sou de Vacaria, fiz bacharelado em filosofia na URGS, mas depois disso eu construí minha carreira acadêmica aqui na Europa. Eu quero dizer que meu português, ele está mais enferrujado do que a última taça do Inter, mas que há sempre aquela esperança de melhorar, certo? Então, nessa aula inaugural, a gente vai falar sobre a questão de migração induzida por mudanças climáticas, injustiças estruturais e sobre a questão de responsabilidade política de um ponto de vista político-filosófico. Um ponto de vista político-filosófico. O que isso significa? E para que esse ponto de vista pode ser útil para vocês, não só como estudantes de mestrado em diversas disciplinas, mas também como profissionais em diversas áreas no futuro. Vocês talvez já tenham ouvido a expressão de filósofo e de louco, todo mundo tem um pouco. Não ouviram? Bom, ok, no original era médico, mas eu adaptei aqui para o propósito de esclarecer que ser filósofo é mais do que uma profissão ou um título. Ser filósofo é exercitar um modo de pensar inquisitivo, um modo de pensar investigador, que é, na verdade, essencial para qualquer cientista. Filosofia, ela é uma ferramenta muito útil, usada para compreender e também para transformar o mundo em que vivemos. Ela pode nos ajudar a enxergar os problemas, os desafios que nós encaramos hoje em nossas sociedades de uma maneira diferente e, consequentemente, nos ajudar a abrir caminhos para soluções mais inovadoras e para soluções mais justas. Não, a filosofia, ela não está aqui só para discutir o que fantasmas disseram e o que deixaram de dizer. Não quero ver ninguém dormindo online aqui, mas esse conhecimento ele é importante para que a gente posicione o nosso pensamento hoje
e a maneira pela qual nós encaramos os problemas, os desafios que nós temos hoje, em uma perspectiva mais longínqua e talvez até mais atemporal. O único fantasma, prometo, que eu vou trazer aqui hoje é o de uma excelente teorista política que se chama Iris Marion Young. Ela também, como eu, acreditava que a filosofia política ela pode ser transformadora. Certo? Então, hoje eu quero pedir para vocês para a gente extrapolar os nossos lados filosóficos. Não precisa extrapolar o lado louco, só o filosófico já está bom. E eu proponho que daqui para diante, nós todos venhamos a ser mais filosóficos em nossos papéis, como estudantes e como profissionais, ou seja, mais questionadores, mais curiosos, e que venhamos a revisitar mais frequentemente os nossos padrões normativos. Abordar a questão da migração induzida por mudanças climáticas sob um ponto de vista político-filosófico significa, então, questionar as bases dessa questão, entender o que faz disso um problema e articular alternativas para solucionar esse problema. Vocês sabem o que um filósofo faz quando ele se depara com uma questão ou com um problema? Eu vou contar para vocês. Bom, os filósofos, eles iniciam por dissecar cada conceito, cada termo, cada significado, assim como um sapo de laboratório. E é bem assim que eu vou começar a aula de hoje. O nosso plano é o seguinte: em primeiro lugar, nós vamos esclarecer os 3 conceitos básicos que a gente vai usar para montar o argumento, que são migração induzida por mudanças climáticas, injustiças estruturais e responsabilidade política. Em segundo lugar, a gente vai montar o argumento. Eu vou argumentar que compreender o fenômeno de migração induzida por mudanças climáticas como um produto de injustiças estruturais, ele é vantajoso não apenas que essa abordagem ela nos ajuda a evidenciar o que exatamente precisa ser transformado para solucionar esse problema, mas também porque ela traz à tona uma maneira mais efetiva, mais abrangente de atribuir responsabilidade política pelos danos causados àquelas pessoas que são deslocadas involuntariamente por conta das mudanças climáticas, que são, por sua vez, em grande parte causadas pela atividade humana. A gente vai em seguida ver como é que esse argumento funciona passo a passo, mas primeiro vamos fechar o nosso plano de trabalho aqui. Em terceiro lugar, nós vamos então procurar falhas nesse argumento e tentar respondê-las. Falhas do argumento, desde que elas não sejam lógicas, elas não indicam um problema propriamente dito. Essa é, na verdade, uma etapa fundamental de uma reflexão crítica. É um exercício de duvidar, de discordar de si mesmo, para avaliar a força do argumento. Por uma questão de tempo, eu vou apontar apenas para uma dessas falhas, mas espero que a gente possa explorar mais profundamente essas críticas no debate. Certo? Então, esse é o nosso plano de trabalho para os próximos 30, 40 minutos. Primeira parte: esclarecimentos conceituais. Primeiro termo: migração induzida por mudanças climáticas. Bom, a migração induzida por mudanças climáticas é basicamente um fenômeno. Hoje em dia, não é mais novidade dizer que as mudanças climáticas causadas em grande parte pela atividade humana, elas estão modificando as paisagens naturais, modificando as relações ecossistêmicas e tornando vários territórios do globo inóspitos para suportar a vida humana. Não é mais novidade também dizer que algumas pessoas, algumas populações, algumas comunidades, elas estão sendo involuntariamente deslocadas de suas casas e forçadas a ocupar novos territórios para sobreviver ou para viver com dignidade. Mas, bem, seres humanos sempre fizeram isso. Sempre foram em busca de novos territórios
para sobreviver. Muitos animais fazem isso, tem as aves migratórias, certo? Então, migração sempre foi uma forma importante de adaptação. Então, a pergunta é por que isso é hoje visto como um problema? Bom, de uma maneira bem simplificada, 2 fatores fazem disso um problema. E os 2 emergem de ângulos de um sistema de estados soberanos, estados com direitos territoriais, capazes de controlar, de regulamentar o movimento das pessoas que cruzam essas fronteiras e capazes de distribuir os direitos de cidadania a essas pessoas. Ângulo 1. O ângulo 1 tem 2 lados. De um lado, esse sistema de estados territoriais soberanos, ele reforça um sentimento de pertencimento das pessoas a uma determinada região, a um determinado território ou jurisdição, que contribui para dar um significado cultural abrangente à vida dessas pessoas, contribui para demarcar identidades. Eu digo, eu sou gaúcha, eu sou brasileira, e não eu estou gaúcha ou estou brasileira. Por outro lado, a tentativa de preservar esses laços, ela politiza a cultura e faz com que novos membros, aqueles vindos de outras comunidades, de outros países, eles encontrem barreiras de aceitação no território de destino. Essas barreiras são legais, são policiais, quando a gente fala em cruzar fronteiras territoriais. Essas barreiras, elas são políticas, quando a gente fala da atribuição de cidadania. Elas são sociais, quando a gente fala do reconhecimento e da integração. E elas são também econômicas, quando a gente fala de igualdade de oportunidades no mercado de trabalho, ou, por exemplo, da inclusão na rede de benefícios de um estado de bem-estar social. Ok? Ângulo 2. Dentro desse sistema de estados soberanos, existem estados, países, que emitem e emitiram muito mais dióxido de carbono na atmosfera do que outros. Se a gente contar apenas as emissões passadas, a maior parte desses países são hoje países desenvolvidos, ou seja, com muito mais recurso para se adaptar às mudanças climáticas que eles, em maior parte, ajudaram a causar. Entre os países que emitem mais atualmente, a gente encontra vários países em desenvolvimento, e isso se deve a uma industrialização tardia. Muitas vezes é o caso também de que os países desenvolvidos, eles moveram suas indústrias poluentes para países em desenvolvimento, ou passaram a importar, ao invés de produzir, aqueles produtos que são mais poluentes na produção. E isso para aparecer bem na foto. Quais são os 2 lados aqui, nesse ângulo? Bem, por um lado, os países desenvolvidos, eles contribuíram muito mais para as mudanças climáticas, que estão hoje deslocando pessoas de suas casas. Isso acontece severamente lá no outro hemisfério, falando daqui, mas eles sofrem, em geral, muito menos, ou muito menores consequências negativas em relação aos países que contribuíram menos para as mudanças climáticas. É como se a gente falasse de um empréstimo que foi essencial para o enriquecimento e que não foi pago, e que agora a dívida está sendo paga pelos mais pobres. Esses países desenvolvidos, eles são capazes de reduzir as emissões de dióxido de carbono sem que haja um desmantelamento econômico profundo, e fazem isso passando a bola industrial poluente para países em desenvolvimento. Mas não há uma regulamentação, nem sequer uma aceitação de responsabilidade pela parte desses países desenvolvidos de abrigar as pessoas deslocadas por mudanças climáticas quando elas precisam cruzar as fronteiras, nem por razões de emissões históricas, nem por razões de atual maior poder econômico. Isso ainda funciona como uma questão quase que de caridade ou de boa vontade, como se diz. Funciona de uma maneira arbitrária, como alguém pode conseguir um visto humanitário, pode também não conseguir, até que haja
uma guerra, até que haja um conflito ou perseguição, que faça com que essas pessoas deslocadas se enquadrem sob a proteção internacional para refugiados. Ainda assim, a obrigação de abrigar refugiados, ela não é exclusiva de países desenvolvidos, mas é uma obrigação universal. A propósito disso, a maior parte da população de refugiados hoje, ela vive em países em desenvolvimento. Sim. Por outro lado, os países subdesenvolvidos e em desenvolvimento, eles são dependentes economicamente de segurar a bola e emitir mais e mais poluentes para produzir mais. Ao menos quando a gente fala na perspectiva do atual cenário econômico, que necessita de um crescimento constante. Pegar a bola, entanto, aparece para mim como se fosse um tiro no pé. Ela serve para sustentar o luxo alheio e contribui para deslocar o próprio povo, que depois não vai ser bem recebido lá fora quando empobrecido. Ok? Se migração induzida por mudanças climáticas é um fenômeno, quem são os sujeitos envolvidos nesse fenômeno? Quem são os migrantes induzidos por mudanças climáticas? Existe uma definição. Essa definição diz o seguinte: migrantes induzidos por mudanças climáticas são definidos como pessoas cuja migração é conduzida pela degradação significativa de condições de vida, em decorrência de mudanças abruptas ou lentas no ambiente em que viviam. Essa definição, ela parece para mim como problemática. Ela é uma definição reativa, como a gente vai ver, pouco transformadora. Aqui estão, talvez, agora dá para botar grande essa imagem. Isso, obrigada, Isadora. Aqui estão talvez as imagens mais comuns que surgem em nossa mente quando pensamos em migrantes induzidos por mudanças climáticas. A primeira imagem lá em cima, ela mostra pessoas em fuga, em movimento, em consequência de um ciclone. Também poderia ser tempestade, poderia ser um tornado, um alagamento, enfim. A segunda imagem, ela mostra pessoas fugindo de um incêndio descontrolado. Essa imagem deve ser bem familiar para vocês aí. A terceira, ela mostra pessoas se deslocando em função do aumento do nível do mar, e a quarta em função de uma seca severa. As duas primeiras imagens, elas são exemplos do que é chamado de deslocamentos involuntários abruptos. Eles são causados por desastres naturais, eventos que são bruscos, surgem como eventos particulares com uma data. Nós sabemos quando eles podemos ver quando eles começam, quando eles terminam. E, em princípio, quando o evento termina, as pessoas deslocadas podem ou têm a possibilidade de retornar e reconstruir as suas casas, ao menos em teoria. As duas últimas imagens embaixo, elas são exemplos do que é chamado de deslocamentos involuntários lentos. Eles são causados por processos duradouros de degradação ambiental. Eles emergem gradualmente e geralmente surgem de uma confluência de diversos fatores. E o problema é que a gente só realmente enxerga os estragos de uma maneira retroativa, ou seja, quando o estrago já ocorreu. Cientistas têm tentado afinar previsões de estragos que ainda não ocorreram e têm sim feito isso de maneira espetacular, mas previsões são previsões e elas sempre carregam um certo grau de incerteza, e como muitas delas apontam para consequências mais severas ou para gerações futuras, ou para regiões subdesenvolvidas ou regiões em desenvolvimento, a regulamentação desse tipo de imigração, ela tem sido muito lenta no âmbito internacional. Não há o interesse para agilizar. A participação de países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, ela é ainda muito restrita nessas negociações. Para falar do Brasil, a participação do Brasil, que estava melhorando, tem sido pior do que nula nos últimos anos. E não deveria ser assim, porque não há ninguém lá em cima para realmente pressionar
o desenvolvimento de uma regulamentação internacional que divida as responsabilidades de uma maneira mais justa entre os países. O direito de cruzar as fronteiras em decorrência das mudanças climáticas e de se mudar para outro país para sobreviver ou para viver com dignidade não faz, por exemplo, parte da Convenção dos Direitos Humanos. O termo refugiado climático não é um termo que exista legalmente, apesar da ideia ser muito clara para nós e de o termo ser bastante usado. Estados têm manejado esse tipo de imigração de uma maneira isolada, de uma maneira ad hoc, de uma maneira pós-desastre, ou seja, quando as pessoas já estão deslocadas, já estão empobrecidas, já estão traumatizadas, isso também não deveria ser necessário. Vamos olhar novamente para essas imagens. Em todas essas imagens, mudanças climáticas, elas aparecem como a única ou como o principal motivo da migração. Mas vejam bem, a primeira imagem, ela retrata pessoas fugindo do ciclone Katrina, um evento abrupto, sim, com data de início e fim. Hoje, 15 anos depois do ocorrido, muitos ainda não regressaram como era o esperado. Por quê? Porque o retorno não depende apenas da disponibilidade do território. Se as pessoas não recebem o apoio necessário do governo, a probabilidade de retorno é menor. Se as pessoas acreditam que o que aconteceu vai acontecer novamente, elas têm razões muito fortes para pensar assim, bom, elas não vão querer arriscar perder suas propriedades novamente, a probabilidade de uma reconstrução vai ser menor. Se essas pessoas se estabeleceram em outros territórios, elas podem simplesmente não querer voltar, porque migração, ela tem um custo que não é apenas financeiro, é um custo, sobretudo emocional. Algo semelhante ocorre nessa segunda imagem. Essas pessoas são índios da Amazônia, fugindo dos incêndios. O fogo apagou, a terra está lá, mas muitos índios não retornaram e não irão retornar, até porque eles não têm como extrair o que precisam para sobreviver de uma floresta de carvão, certo? A terceira imagem é do Haiti e a quarta imagem, ela é da Síria. Essas pessoas em fuga aqui, elas são classificadas como refugiados de guerra. E apenas recentemente se começou a encontrar conexões fortes entre mudanças climáticas e a guerra na Síria. Escassez de alimentos, escassez de água, de bens básicos, cria-se conflitos. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que é muito difícil, ou praticamente impossível, de determinar uma causa para a migração e derivar direitos de movimentos baseado nessa causa. Com base nessas imagens aqui, quais os imigrantes que deveriam ter o direito de cruzar as fronteiras e se mudar para outros territórios? Vocês podem me dizer? Só os da quarta imagem têm esse direito. Para mim, isso me parece muito inconsistente. Nos estudos de migração, há um bolo de literatura tentando desembaraçar a pluralidade de razões que afetam a mobilidade em razões singulares. Mas muito menos esforço é posto para encontrar como essa pluralidade de razões, ela afeta mobilidade de uma maneira agregada, de uma maneira multicausal. Eu penso que nós somos super expostos a definições que tentam reduzir mobilidades a uma causa clara, e levados a acreditar que essas causas claras, singulares, elas determinam a atribuição de responsabilidades. Por exemplo, nós usamos essas classificações de causas singulares para separar os merecedores dos não merecedores, e derivamos responsabilidades baseadas numa causa singular. Mas muito mais do que o que deveria ser, acaba então no pacote dos não merecedores, por falta de um reconhecimento da causa singular como moralmente relevante. Aí o que ocorre é uma deflexão de responsabilidade. Mas qual é a diferença? Qual é a diferença entre fugir de um leão ou fugir de um tigre? Nenhuma. Moralmente, nenhuma. Se não correr, vai virar comida igual. Então, na minha concepção, essa definição que temos de imigração
causada por mudanças climáticas, ela não nos serve por esse motivo. Nós precisamos de uma nova definição, uma definição que capture a pluralidade de razões que afetam a mobilidade de uma maneira agregada e multicausal, que capture as relações, as conexões com outros processos, com outros eventos, mas que ao mesmo tempo não torne a causa climática invisível ou insignificante. Essa é uma tarefa bem complicada, mas a gente vai tentar aqui. Quero mostrar para vocês 2 outras imagens para facilitar essa reflexão. A primeira imagem aqui, ela mostra o aumento do nível do mar na Holanda, e a segunda em Bangladesh. O mesmo evento aqui, que é o aumento do nível no mar, notem, ele é experienciado de maneira totalmente diferente pelos habitantes da Holanda e de Bangladesh. Isso evidencia que os impactos das mudanças climáticas, eles não podem ser vistos em isolamento da conjuntura socioeconômica e política. Essa conjuntura, ela vai determinar como as mudanças climáticas são vividas, são experienciadas. Quem são, então, os migrantes induzidos por mudanças climáticas? Baseado nisso, nessa reflexão, eu deixo aqui a minha definição provisória que vai nessa direção. Eu classifico, defino migrantes induzidos por mudanças climáticas como aqueles que são obrigados a reconstruir suas vidas fora de seus territórios originais, quando uma das causas pode ser relacionalmente direta, indireta ou de maneira interseccional, atribuída ou agravada por mudanças climáticas. Certo? Segundo termo, injustiças estruturais. A gente vai começar falando de injustiça. Para que algo seja considerado injusto, é necessário que haja um dano não merecido causado por alguém, individualmente ou coletivamente, ocasionalmente ou de maneira repetida e sistemática, direta, indiretamente ou de maneira interseccional. Esse alguém pode ser uma pessoa, pode ser um grupo, uma instituição, mas também um sistema, uma estrutura em si mesmo. Uma teorista política chamada Iris Marion Young, ela tem uma definição de injustiças estruturais que é brilhante, e que é mais ou menos assim. Eu vou resumir um livro aqui. Injustiças estruturais são, de acordo com ela, o resultado de danos não merecidos causados coletivamente, de forma cumulativa e sistemática, de forma indireta ou interseccional, que ocorre na maioria das vezes de maneira não intencional. Coletivamente, significa que os danos não merecidos são produzidos conjuntamente por diferentes atores e instituições. As injustiças estruturais, elas são cumulativas, porque elas são construídas ao longo do tempo. Elas são sistemáticas, porque elas são recorrentes. Elas são indiretas ou interseccionais, porque os danos não merecidos, eles não podem ser atribuídos a atores singulares. Esses danos são, na verdade, resultado de práticas sociais corriqueiras e que estão entranhados na maneira com que a gente organiza as nossas instituições. Injustiças estruturais são também não intencionais. Essas práticas sociais corriqueiras, elas não são necessariamente injustas por si só. Elas não são imorais, elas não são condenáveis por si só. Isso quer dizer que nós podemos simplesmente estar vivendo nossas vidas normalmente, fazendo o que supostamente temos que fazer, mas o resultado agregado dessas práticas sociais corriqueiras é a ocorrência de danos não merecidos que injustamente limitam as opções, limitam as oportunidades de certas pessoas, enquanto beneficiam outras. E é justamente porque esses danos não merecidos, eles não podem ser atribuídos diretamente a agentes singulares, que a restauração da justiça não pode ser feita da maneira usual, em que a gente encontra um ou mais culpados, determinados culpados, e os pune. Se fosse assim, iria todo mundo para a cadeia hoje. Só no caso de injustiças estruturais,
para que a justiça seja restaurada, é preciso transformar as estruturas que perpetuam injustiças, sem necessariamente estabelecer uma conexão de culpa, mas uma conexão de responsabilidade política. Aqui a gente pode passar para o terceiro termo, responsabilidade política. O que é isso? A questão da responsabilidade política, ela é uma questão de escopo da justiça. Assim que nós identificamos algo como injusto, nós implicitamente assumimos que algo deve ser feito para restaurar a justiça. Ou seja, nós assumimos que alguém precisa fazer algo para possibilitar que a justiça seja restaurada. Às vezes, a pessoa responsável por reparar esse dano é a mesma pessoa que cometeu o dano. A responsabilidade, nesse caso, ela é conectada diretamente com culpabilidade, como no caso desses dois irmãos arteiros aqui. Quem fez essa bagunça? Vocês certamente viram esse vídeo, certo? É hilário. Mas outras vezes, a responsabilidade de reparar o dano, ela se deve a um papel, a uma posição que o ator ocupa na sociedade. É o caso desse filhote de cachorro aqui, que se declara como não culpado por comer o sapato do dono, porque é esperado que filhotes de cachorro façam isso. É esperado que filhotes de cachorro comam sapatos dos seus donos. Por exemplo, um diretor de uma companhia, ele é responsável pelo bem-estar e pela segurança dos empregados no trabalho. Se o prédio da companhia pega fogo e alguns empregados sofrem danos, o diretor é responsável por oferecer o suporte necessário para as vítimas, mesmo que ele não tenha causado o incêndio, claro. Essa responsabilidade desse diretor de companhia ou desse cachorro, filhote de cachorro, é uma responsabilidade que nós temos enquanto ocupantes de um papel público na sociedade. Ela é uma responsabilidade política. O que é muito interessante no pensamento da Jung é que, ao mesmo tempo que ela diferencia culpabilidade de responsabilidade, ela preserva uma ligação entre elas. Então, dessa maneira, ela não rejeita o modelo penal atual baseado em culpabilidade, mas o expande. Ela cria uma base para um sistema mais abrangente que engloba casos de responsabilidade que não se enquadram facilmente em culpa. A vantagem dessa abordagem é que o foco da justiça ele passa a ser direcionado para o futuro e não para o passado. Quanto mais participação alguém tem na causa de um dano não merecido, mais perto esse alguém está da culpa. Quanto mais poder alguém tiver em suas posições sociais, mais responsabilidade esse alguém tem de transformar essas estruturas. Quanto mais interesse alguém tiver na reparação de um dano causado, talvez mesmo porque tenha sofrido esse dano, mais responsabilidade esse alguém tem de se engajar na transformação dessas estruturas. A Jung, então, ela não atribui um papel-chave apenas para o culpado, mas para os que têm poder de alterar o sistema, que sistematicamente produz esses danos, todos nós temos um certo poder, e também para os que sofrem esses danos. É um modelo muito mais complexo de contabilidade jurídica, que inclui danos colaterais, que inclui externalidades, uma abordagem realmente muito rica. E a gente termina aqui, então, a primeira parte dessa aula com um esclarecimento dos 3 conceitos chaves que a gente vai usar agora na segunda parte. Migração causada por mudanças climáticas, injustiças estruturais e responsabilidade política. Segunda parte, montar o argumento. Vocês lembram que eu falei no início que argumentaria que compreender o fenômeno de migração induzida por mudanças climáticas como um produto de injustiças estruturais seria vantajoso não apenas porque essa abordagem ela nos ajuda a evidenciar o que precisa ser transformado para solucionar esse problema, mas também porque ela traz à tona, de uma maneira mais efetiva, de uma maneira mais abrangente, a atribuição de responsabilidade política pelos danos causados a essas pessoas que são deslocadas involuntariamente por causa das mudanças climáticas. Certo? Pergunta, então,
Migração induzida por mudanças climáticas pode ser entendida como um produto de injustiças estruturais? A primeira coisa que a gente precisa estabelecer aqui para responder essa pergunta é se migração induzida por mudanças climáticas é um dano não merecido. Quando a gente contrastou lá atrás as imagens da Holanda e de Bangladesh, nós vimos que os impactos das mudanças climáticas, eles são experienciados, vivenciados de maneira muito diferente entre essas duas populações, certo? A maior parte das pessoas na Holanda, ela tem um poder de ação, elas têm um poder de ação maior, elas têm uma maior resiliência, um leque maior de escolhas, maior capacidade de se adaptar do que a população de Bangladesh. Aqui também pode aumentar essa imagem. Aqui estão as taxas de emissões de dióxido de carbono per capita nesses dois países, desde os anos 80. Essa taxas de emissões de dióxido de carbono, elas estão conectadas com o desenvolvimento econômico. Isso significa, como a gente viu, que os países que emitiram mais no passado têm hoje, geralmente, um poder econômico maior e, em consequência, uma maior capacidade de se adaptar às consequências das mudanças climáticas. Já os países que emitiram menos, mesmo que tenham contribuído menos para o problema, são hoje os que sofrem mais. A contribuição de Bangladesh para as mudanças climáticas quase que não dá para enxergar nesse gráfico. Ela está marcada em azul. E a contribuição da Holanda está marcada em laranja. Existe um padrão aqui. Esse gráfico mostra um padrão. Os países mais pobres, menos desenvolvidos, eles sofrem mais. Vou tentar tirar aqui que está atrapalhando a legenda. Acho que agora assim. Esses países mais pobres, menos desenvolvidos, eles sofrem mais. Eles sofrem desproporcionalmente dos impactos das mudanças climáticas em relação às suas participações na geração do problema. E esse sim é um dano não merecido que precisa ser reparado. A posição social, política e econômica aqui, ela não apenas expõe os habitantes de Bangladesh e de outros países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento a um maior número de riscos, mas também a um menor número de benefícios produzidos pelas estruturas. Coloca eles também em uma situação, uma posição muito vulnerável, onde eles têm uma flexibilidade muito pequena para transformar as estruturas que os oprimem. É como participar de uma maratona com um bloco de concreto nas costas. Ninguém está fazendo nada de errado em si na Holanda ou na Noruega, quando vivendo bem, mantendo uma boa qualidade de vida, casa quentinha no inverno, viajando de avião toda hora, comprando gadgets, trocando celular, indo de carro na padaria da esquina. Mas se a soma de tudo isso causa a privação de bens básicos a outras pessoas, como o mero espaço físico para a existência, aí nós temos uma estrutura que não funciona bem de acordo com as demandas de justiça global. Os privilégios de alguns, eles não podem ser pagos com a miséria dos outros, a não ser que alguém seja miserável de propósito, o que eu não acredito que aconteça. Então, para mim, esse fenômeno de migração causada por mudanças climáticas não apenas pode ser compreendido como um produto de injustiças estruturais, como um exemplo clássico disso, na verdade, mas também essa abordagem ela é vantajosa por diversas razões. Primeiro, porque essa abordagem nos permite trazer à tona que as injustiças que não podem ser diretamente atribuídas a um culpado, e segundo, porque o deslocamento causado por mudanças climáticas, ele ocorre assim. Ninguém isoladamente tem culpa. Ninguém tem culpa direta, mas todos têm, uns mais, outros menos, a responsabilidade de reparar os danos por esse deslocamento involuntário e injusto. Eu, uma guria de Vacaria, tenho essa responsabilidade, vocês, mestrandos, têm essa responsabilidade.
Segundo, porque essa abordagem, ela nos permite expandir a maneira pela qual nós definimos quem são os migrantes induzidos por mudanças climáticas, ou seja, ela nos permite formular uma definição que ela é relacional, que ela é multicausal e agregada. Ela me permite embasar a minha definição de migração induzidas por mudanças climáticas, além de expandir as matrizes de atribuição de responsabilidade de uma maneira mais significativa e mais transformadora. Uma coisa ainda, além disso, essa abordagem ela vai evidenciar que as interconexões que temos uns com os outros, independentemente de cidadania, independentemente do país que a gente veio ou que a gente nasceu, ela é importante. Ela evidencia que a maneira como a cidadania é distribuída hoje, controlada, preservada, ela faz parte de uma estrutura que também perpetua injustiças. Dentro desse sistema de distribuição de cidadania e controle de mobilidade entre as fronteiras, essa abordagem, de justiças estruturais, ela ajuda a empoderar migrantes para lutar pelos seus direitos de mobilidade como uma questão de justiça. Certo? Terceira parte, contra-argumento e conclusão. Contra esse argumento de que compreender o fenômeno de migração induzida por mudanças climáticas é vantajoso para uma melhor atribuição de responsabilidades, pode também ser dito que, nós somos todos interconectados de uma maneira ou de outra, dependendo de quão a fundo a gente for investigar a cadeia de eventos, sempre vai ter uma conexão direta ou indireta de culpa ou de responsabilidade. Na verdade, muitas, sim. Comer carne, comer galinha, peixe, amendoim pode ser errado, comprar roupa barata pode ser errado, tomar café pode ser errado se for produzido como trabalho infantil, etc. E pode ser que com mais conhecimento sobre a origem do que a gente consome, sobre as consequências das nossas ações, tudo ou quase tudo contribua para causar as mudanças climáticas. Ao invés de ajudar a promover uma transformação, a gente acabaria enchendo o saco de tanta limitação e esquecendo de tudo. A impotência de não poder fugir nunca da responsabilidade, que só aumenta, poderia causar uma parálise da ação. A minha resposta curta a essa objeção é que, ao mesmo tempo que essa abordagem ela nos pareça nos sobrecarregar, ela, na verdade, exige apenas uma coisa de nós. Ela nos exige apenas que nós nos apropriemos de nossos papéis, de nossas posições sociais dentro das estruturas que fizemos parte, ou seja, ela nos exige apenas consciência e ação política. Para concluir, eu quero dizer que responsabilidade política, ela não é um fardo, mas uma ferramenta de empoderamento. Uma ferramenta de empoderamento que permite às pessoas transformarem em conjunto as estruturas que determinam suas próprias vidas e as vidas de outras pessoas. Eu vou deixar aqui uma dica de literatura para vocês, para estudos complementares, e o meu contato. Muito obrigada pela atenção. Bom, Melina, muito obrigado, né, extremamente esclarecedora, extremamente... eu estou com dificuldade aqui, Melina, porque a gente não teve muitas perguntas. Eu tenho dezenas aqui de comentários, mas todos elogiando, né, a tua palestra, se mostrando assim. Então, eu vou ver algumas coisas aqui, né, do que foi dito. Aqui. Eu tinha separado umas aqui, onde é que está? Excelente tema, coisa e tal.
Estrutura da palestra muito bem articulada, digna de uma filósofa renomada. Bom, temos a Graziella Ruff, isso. Ela fala de migrações abruptas constantemente nas cidades, né, em função devido à falta de planejamento, né, ao não respeito ao plano diretor, quer dizer, de repente, esses eventos, né, que ocorrem com relação a isso. E o Marcelo Ferrarini também, bom, que as mudanças climáticas também afetam os animais, a questão dos gafanhotos que estão aí, né, que tem uma relação direta também, dificuldade em assumir a existência dos migrantes climáticos, esse é o Marcos que está colocando, a existência de migrantes climáticos parece ligada à dificuldade de assumir a responsabilidade pelas próprias mudanças climáticas. Esse era o ponto. Ele resumiu Então, bem o ponto da palestra. É justamente isso, né? O Marcos, ele é aluno de uma turma mais antiga do mestrado, aqui, acho que é advogado, Marcos. Né? A Luciele, a professora Luciele, as formas de falarmos do mundo agem no mundo. A importância de repensarmos constantemente os conceitos que produzem práticas nas comunidades humanas. Tá? E por aí vai. Então, na verdade, tem dezenas aqui, mas brilhante exposição, momentos, ótima aula, sensacional esse tema, meia palestra. Quer dizer, por favor, poderia ser indicada mais alguma referência sobre essa nova necessidade de readequação da terminologia dos refugiados? Isso é a Karina Gramado, do programa de pós-graduação, não sei o que é CAMA ali, mas é da Federal de São Carlos, né? Então, já estamos em São Paulo também aqui. Sim. Né? Fiz meu doutorado lá em São Carlos, gosto daquela terra. Que mais? Selmar Oliveira, professor Selmar. Parabéns, doutora Melina. Como alterar o paradigma atual baseado na supremacia dos objetivos nacionais e no superconsumo para o contexto solidário e cooperativo que acolhe dignamente os refugiados climáticos e preserve a biodiversidade? Essa é uma questão que está todo mundo tentando responder. É uma questão bem complicada e eu estou, na verdade, desenvolvendo um projeto com vários pesquisadores de vários lugares do mundo para tentar responder essa pergunta, como alterar esse paradigma. E uma das respostas preliminares que a gente tem encontrado é que uma condição essencial para que essa alteração ocorra seria uma melhor coordenação entre os países, uma autoridade mais global. A gente não está propondo extinguir o sistema de estados soberanos, mesmo que isso fosse uma solução, porque na verdade é uma solução que não é realista, né? Então a gente está trabalhando com esse framework de sistemas de estados soberanos. E o que pode ser feito é simplesmente achar uma maneira com que as negociações elas sejam de maneira coordenada e em colaboração. Hoje em dia, essa colaboração ela é feita baseada numa premissa que ela não é realista. Essa premissa é de que, bom, a imigração ela é inevitável, isso é mesmo, ela é inevitável, mas que os países juntos podem continuar controlando as fronteiras. Qual é o problema disso? É que muitos países ficam de fora dessas negociações. Essas negociações e documentos internacionais, quem controla não são os mais afetados. Então, não existe não existe um interesse global.
cada um que está negociando, mesmo que isso seja globalmente, está atrás dos seus próprios interesses. E a gente tem que pensar um sistema de benefícios ou de sanções para evitar que esses interesses privados poluam as negociações globais. Eu posso mandar alguns outros textos, manter o contato para continuar informando vocês de como esse projeto vai se desenrolar daqui para diante. Está apenas começando, mas tem muita pesquisa ainda para acontecer aqui, para que a gente consiga se aproximar de uma resposta a essa pergunta de como alterar o paradigma. Obrigada, muito obrigada pela pergunta. Perfeito. Rosana, não. O professor Benjamin falando pelo Face, da Rosana Moraes. Palestra maravilhosa, gostaria de saber a opinião da nossa palestrante sobre o impacto da agricultura convencional mundial nos processos migratórios. Não sei se é bem o foco, mas a pergunta está colocada. O André, eu já vou emendar, professor, pergunte a ela sobre a observação do o Jared Diamond, tá? Quando o ambiente molda a evolução dos povos. Acho que ele deve estar falando do livro Colapso, né? E alguma coisa assim. E a Daiane, então, já coloca ali quais seriam as soluções e recomendações, acho que já falou um pouco sobre isso, né? Como gerar elementos de empatia com diferenças culturais e estruturas tão diversas dentro desse mundo cada dia mais globalizado, né? Acho que essa é uma pergunta interessante também, o André. A evolução dos povos nórdicos foi forjada a partir das intempéries naturais, frio e outras adversidades. Acho que dá para tu comentar um pouco essas colocações aí. Como gerar empatia? Essa é uma pergunta que eu tenho algo mais a contribuir. Uhum. Minha pesquisa é sobre imigração e integração, tem sido nos últimos 10 anos, e o que estudos empíricos têm mostrado é que a discriminação ou a falta de empatia, ela é muito maior quando não se tem um contato próximo com imigrantes. A gente percebe isso na nossa própria linguagem, quando a gente emite um julgamento preconceituoso ou discriminatório, a gente se refere a uma classe, por exemplo, a classe das pessoas vermelhas, mas tem uma pessoa vermelha que é nossa amiga, que é nosso vizinho, não, mas ela é diferente. Então, a gente acaba criando uma empatia pelas pessoas que a gente tem conhecimento e que estão próximas a nós. Tem um estudo empírico que foi feito na Dinamarca para medir discriminação, e eles entrevistaram pessoas e viram de uma vizinhança que tem bastante imigrantes, e aquelas pessoas que estavam mais perto dos imigrantes, elas eram muito menos discriminatórias que as que estavam mais distantes. Então, existe a gente pode traçar uma linha, uma fronteira de proximidade que mostra que simplesmente o conhecimento do outro faz com que a gente perca o medo do outro, faz com que a gente crie empatia, reconheça o outro como um ser humano e assim por diante. Excelente pergunta. Tá bom. Tem uma aqui da professora Franciele, vamos ver. Parabéns pela aula maravilhosa, professora Melina. Em ecologia, usamos o termo migração para explicar os movimentos de grande número de indivíduos, de uma localidade para outra, usualmente seguido de retorno à origem. E o termo dispersão para afastamento de indivíduos do local de origem, podendo significar um escape do ambiente onde vivem parentes e vizinhos. Em filosofia, existe essa diferenciação? Acredito que as mudanças climáticas estão causando os dois tipos de movimentos.
Sim, excelente pergunta também. A migração, como um termo legal, que a gente encontra em documentação oficial, ela significa estar fora do território por um período maior de 1 ano. O simples deslocamento e retorno, ele não é considerado imigração, ele é considerado mobilidade, é considerado movimento, mas a migração, a pessoa reconstrói por um período limitado ou não, ou para sempre, a vida em outro território. Ela se muda não apenas fisicamente, mas politicamente. Mesmo que não tenha um visto, ou não tenha, quando a mudança ela é mais duradoura. Uhum. E sim, em termos ecológicos, as mudanças climáticas estão causando os dois, migração e dispersão. O que é complicado é que, usando o termo ecológico, que quando se pensava que ia ocorrer apenas uma migração e que as pessoas depois iam poder regressar, elas não estão regressando. Então, a gente precisa rever esses padrões de mobilidade, porque eles não estão mais funcionando da maneira como funcionavam antigamente. E a literatura que se tem tentando analisar os padrões de mobilidade, eles tá tudo mudando. Então é uma questão bem complicada. Tá bom, mais algumas aqui, só para... Vamos tentar caminhar. Como podemos lidar com esse conflito paradoxal de hiperconsumismo e limitação de recursos, que acaba tendo um peso enorme no sistema político e social? Hiperconsumismo e limitação de recursos. Eu acho que a pandemia agora, ela nos forçou a acelerar o começo de um novo sistema. Tudo agora vai ficar mais caro, passagens de avião, comida, vai ficar mais caro. Isso vai criar um desincentivo financeiro para o hiperconsumismo. A questão é, como a gente vai lidar com isso? A gente vai tentar mudar o sistema para se adaptar, ou a gente vai tentar acelerar o hiperconsumismo de novo para mover a economia de acordo com o crescimento econômico, como se fez. Então, ainda não dá para ver o que vai acontecer. Certo. Na verdade, eu participei de uma entrevista uns dias atrás e eu coloquei exatamente isso, né, que a preocupação maior que a gente tem que ter agora é de como é que vai se dar esse retorno, porque as economias estagnadas, elas vão querer acelerar, mas tudo dentro da mesma lógica, né, dentro do mesmo modelo de desenvolvimento até hoje. Então, a gente está correndo o risco de, quando voltar, se voltar a questão ambiental, a questão social vai ficar extremamente relegada, porque a questão econômica vai que sempre se impôs, provavelmente vai tocar. A não ser que a gente consiga aprender, né, nesse período, a mudar o nosso meio de vida. Quer dizer, por que eu busco um produto que viaja 4, 5 mil quilômetros num caminhão, né, gastando diesel, coisa e tal, se eu posso comprar do fornecedor aqui da cidade ao lado, né, o consumo consciente, né, uma outra coisa importante que ajuda nisso, alguns sites de busca têm levantamentos já, que o número de acessos buscando formas mais conscientes, com consumo de mais qualidade, tem aumentado muito, né? Até um outro palestrante que estava comigo, o professor Rodrigo Cambará, disse, olha, né, é impressionante a quantidade de pessoas que está acessando sites para buscar receita de como fazer pão em casa. Né? Então, são coisas assim que começam a mudar, né? Bom, deixa eu ver mais alguma coisa aqui.
Posso comentar? Sim, claro. Algo, A palestra é tua. não, mas é só para continuar a discussão, porque é um tema muito interessante. Se a gente voltar para o sistema econômico no modelo antigo, o que vai acontecer, na verdade, é um extrapolamento das diferenças de classe, porque como tudo fica mais caro, para acelerar a economia, incentivos eles são disseminados abertamente, aqueles que não perderam o emprego, que estão seguros economicamente, eles se beneficiam desses incentivos, enquanto os mais pobres acabam perdendo novamente. Então, não importa o que aconteça, se o sistema econômico permaneça ou se mude, o que tem que acontecer é uma reestruturação social, uma maior participação das classes mais baixas, classes pobres, para que tenham uma esperança de igualdade social. O que tu estava comentando de o consumo consciente, eu acho isso muito importante, mas tem um risco nessa valorização ou supervalorização do local, que é o nacionalismo exagerado, o bairrismo, que é confundir a economia com cultura, Sim. com sociedade, com política. Então, Sim. quando a gente traz esse bairrismo para a política, o que acontece é que, bom, o que aconteceu com esse governo, por exemplo? Existia um pacto universal de imigração, vários países assinaram, o Brasil assinou e depois retirou a assinatura, retirou o apoio, em nome da soberania social, em nome do bairrismo. Só que o que se pretende alcançar com esse bairrismo é justamente o contrário do que se alcança, que é a soberania estatal. Porque porque a participação desses países nas negociações internacionais dos países subdesenvolvidos é essencial para fazer com que as resoluções lá em cima elas sejam justas para os países em desenvolvimento e subdesenvolvidos. Até agora, os mais poderosos, digitando esses documentos internacionais, que são depois apresentados para o mundo inteiro, eles estão botando o que é interessante para eles. Tem que ter alguém de países subdesenvolvidos, países em desenvolvimento, com presença forte nessas negociações. Essa é a única E quando a gente tem solução. quando a gente tem um governo onde o nosso embaixador, né, diz que globalização é o comunismo tomando conta do mundo, né, é complicado. Eu tenho um dado aqui que de 2019 para cá, o Brasil, que sempre foi um país, né, que recebeu muitos migrantes, assim, reduziu em 65%, né, a migração para o Brasil, né, nesses últimos 2 anos, por uma série de ações que o próprio governo tem tomado contra isso, né. Enquanto, né, digamos assim, o nosso embaixador fala que globalizar, que o mundo globalizado, a OMS, sei lá, todas as instâncias, né, internacionais, na verdade é uma forma do comunismo tomar conta do mundo, né, a gente vai estar sempre nesse obscurantismo de país enquanto isso, né. Mas vamos ver mais umas perguntas aqui antes de a gente encerrar, porque tem várias pessoas que comentaram aqui. Vou pegar por aqui. Lúcia Canabarro. Há medidas efetivas vindas de governos dentro do contexto europeu que repensem essas injustiças estruturais? Qual a repercussão do movimento inglês Rebellion Extinction no contexto onde vives e de medidas de desobediência civil? Há esperança, deve ser isso, está cortado aqui. Mais uma, tu acha que essas migrações podem homogeneizar as diferenças culturais? Outra do Marcos, da Fabrícia, o Marcos Weiss também, você vê alguma influência, relação do pensamento de Karl Jaspers
e da ideia de racismo estrutural nas ideias para moldar a justiça climática? Sim. Migrações podem homogeneizar diferentes culturas. Quero comentar essa pergunta. Sim. O que acontece na Suíça, por exemplo? A Suíça é um país bem pequeno. E a Suíça é dividida em 4 regiões. A região reto-romana, a região italiana, a região francesa e a região alemã. Como essas 4 regiões, culturas diferentes, línguas diferentes, elas conseguem coexistir sem conflito. Quando o outro, aquele que é diferente é por exemplo, aqui na Noruega, no passado, o diferente era os lapões. Era um. Aí você aponta o dedo. Aí tem eu e os outros. Aí se cria um sentimento de proteção grupal. Mas quando tu coexiste com vários outros, e esses vários são muitos, esse ato de apontar o dedo e definir a si mesmo como o contrário do outro, ele não é tão nocivo. E quando existe essa interação, ela não faz com que a gente perca a própria cultura. Ela faz com que, se essa cultura não for rejeitada, se ela for celebrada, se tu tiver espaço para viver a tua cultura, o que acontece é uma exchange, uma troca de conhecimento sem que haja uma perca de cultura. Por exemplo, algumas pessoas falam norueguês na universidade, aqui, e lapão em casa. Elas não, quando elas vêm para a universidade, elas perguntam, tem uma pergunta, elas vêm com um contexto lapão e expõem o contexto lapão. Agora que a sociedade está aberta para isso, que não foi por muito tempo. Então, acho que a troca cultural, se ela for rica, não simplesmente entre poucos grupos que tu consegue apontar quem é quem, ela é bem benéfica. Uhum. O Morin, ele fala muito que o Brasil é um país mestiço, né? Sim. E essa miscigenação, né, brasileira, assim, é um exemplo, num certo sentido, para o mundo também. Quer dizer, a gente tem, além da maior biodiversidade, a gente pode dizer que tem a maior sociodiversidade do planeta, né? Maior banco genético. Juntando também. povos indígenas, migrantes, né, do passado, de vários países, né, várias etnias, etc. Então, a gente é realmente um país mega sócio-biodiverso. Né? Sim. E isso é muito bom. Claro que Sim. existem, né, as questões estruturais que atrapalham algumas questões. Bom, tem mais uma aqui, deixa eu ver se tem. Migrações humanas aumentando. Agora no final tem mais aqui. Deixa eu ver. Essa participação das classes, como um menor acesso ao recurso financeiro abundante, deve estar acompanhada do acesso à educação e instrumentalização dentro de suas condições culturais. Essas questões culturais podem aumentar a xenofobia? Ótima questão. Sim, elas têm que ser acompanhadas por um processo de educação. E quando a gente comentou a questão do consumo consciente, que eu falei do risco de bairrismo, eu estava indo um pouco em direção dessa pergunta. Essas questões culturais podem aumentar a xenofobia? Podem. Mas por isso mesmo que um processo de educação ele é ainda mais necessário. Tá certo. Vamos ver se tem mais alguma aqui. Acho que agora a maioria são só, né, parabéns. O Marcos Maisonetti Duarte está dando bom dia, parabéns. Então, vamos ver.
Eu acho que, no geral, Melina, eram essas as, digamos assim, a partir de aqui são vários elogios, depois a gente te manda no chat ali, né? A tua palestra enriquecedora, né? Discussões extremamente importantes, muito obrigada pela oportunidade, obrigado, adorei ouvir a Melina, reforcei meu papel de professora de EJA, né? Ensino de jovens e adultos, e educação especial em contribuir com a formação de sujeitos críticos e com responsabilidades políticas. Fátima Maria Piloto, né? Então, assim, olha, tenho dezenas aqui de elogios para ti, não vou ler todos, né? Mas dá para dizer que o pessoal, de uma maneira geral, adorou a tua palestra, acho que foi muito enriquecedora, né, em diversos sentidos, assim, com relação a essa questão, né? O Mohan, eu estava falando dele antes, ele fala muito em planetariedade, né, como uma palavra, como uma questão diferente de globalização, né? Quer dizer, a pessoa se sentir cidadão do mundo, né, e não ter essas fronteiras geopolíticas criadas, coisa e tal, né. Claro que isso é uma visão ainda, né, um tanto utópica, assim, tu mesmo já comentou isso, que é difícil romper, né, com essas questões, mas eu acho que as pessoas precisam aprender a cultivar dentro de si um pouco mais essa ideia de, né, de que esse planeta é um só e somos todos, né, merecedores dele, independente, né, de onde tenhamos nascido e os impactos que o ambiente tenha causado sobre nós. Bom, Melina, eu acho que tu poderia fazer uma conclusão, assim, umas palavras finais aí, né? E depois a Patrícia, eu acho que faz o encerramento, é isso? Muito obrigado, agradeço em nome de Obrigada. toda a comunidade da UERGS, né, pela tua participação, pelos convidados, pelas pessoas que se interessaram pelo tema e estão acompanhando pelo Facebook ou por aqui, tá? Então, por favor, Melina, suas considerações finais aí para a gente. Assunto a gente tem para a manhã inteira, mas. Não, eu teve várias questões aqui que eu não tive tempo de comentar. Eu queria pedir para vocês me mandem um e-mail e a gente continua essa conversa mais detalhada. Sim, sim. Meu contato está disponível, estava disponível nos slides, ou qualquer, Patrícia, ou Marcelo, Fabiano, eles podem repassar o meu contato para vocês, e a gente continua essa discussão importante. Uma última palavra para fechar é uma dica ou um pedido. Não deixem que a situação política no Brasil hoje ela afete a politização de vocês como cidadãos. Porque eu acompanho um pouco o debate, eu vejo como a política é polarizada, como a política é cansativa, e estressante, e o que está acontecendo é um movimento de despolitização das pessoas, para não criar conflito. Eu não quero saber de política, mas a política ela não é isso, não é só isso, não é uma discussão entre direita e esquerda. A responsabilidade política que a gente falou, que a gente discutiu aqui hoje, ela é uma responsabilidade de assumir os papéis, as posições que vocês ocupam, sociais, e ser consciente das estruturas que a gente faz parte e ajudar a repensar essas estruturas, a mobilizar as pessoas para construir algo diferente que seja mais justo para nós. Muito bom. Patrícia, por favor, é contigo aí, então, agora. Que bom, eu estive acompanhando também o chat, né, via Facebook ali. Nós tivemos ativas, né, em torno de uma média de 85 pessoas, mas depois a gente pode passar os dados, né, e os números geralmente são mais altos, né, porque as pessoas não ficam o tempo todo, então a gente tem aí muito mais pessoas que passaram por aqui. Foi muito interessante te escutar, Melina, né, porque a gente vê que esse tema, ele perpassa aí aspectos culturais, políticos, sociais, ambientais, né, e o que a gente sente muita falta aqui, pelo menos nos últimos anos, no Brasil, né,
falta de muita coisa em termos políticos, né, em termos de políticas públicas, mas principalmente aquela que dava conta das mudanças climáticas, né. Nós tínhamos um grupo grande discutindo sobre isso, né, era pauta de política pública e que agora, infelizmente, nem se discute mais. Tampouco, né, uma migração induzida pelos fatores climáticos, né. Então, esse tema realmente é muito pertinente nesse momento, né? E como o Marcelo falou, muitas dos comentários feitos ali no chat era em relação a isso, né? Poxa, que tema interessante, que bom que alguém está falando sobre isso, né? Então, eu acho que é possível também da gente, a partir desse nosso primeiro contato, mantermos, né, talvez, algum projeto de pesquisa que inicie a falar sobre isso, né? E a Melina já se mostrou muito disposta. Gostaria muito de agradecer, né? Você foi super solícita com a gente, né? Cooperativa em tudo. Ontem Claro fizemos um teste, né? E que essa distância sul-norte, ela não seja assim tão grande, né? Ainda bem que essa parte digital, virtual, nos mantém próximos, né? E a gente teve também no chat pessoas da UFSCar, que eu acho que imagino que sejam convidados do professor Marcelo também, né? Não. Não, achei interessante, não conheço. né? O UFSCar, o FSM, né? Pessoas de outras universidades também, né? Isso é muito interessante para a gente, né? Então, obrigada, Melina. Obrigada ao professor Marcelo também por ter mediado, né, essa nossa aula inaugural. Queria também dizer que o Duarte não é à toa, né? Dos dois sobrenomes, né? Ninguém falou nada, mas eu vou falar no final. O professor Marcelo e a professora Melina são primos, né? E foi ele, então, que, né, nos deu esse primeiro contato, e a gente agradece bastante. Agradeço também a quem levantou cedo. Só esclarece que ela está aqui pela competência, não pela... Mas isso não tem dúvidas. Isso não tem dúvidas. Melina, obrigada. Marcelo, obrigada. Agradeço também ao público, né, que nesse sábado, aqui no Rio Grande do Sul, um dia muito frio, né, esteve presente, acordou cedo, mesmo que desde sua cama, né, assistindo ali, estiveram presentes e participaram desse momento. Queria também agradecer especialmente a Isadora, né, Isadora Schuch, que é a nossa técnica da unidade aqui, né, que vem nos proporcionando esses momentos aqui. Ela vem estudando essas plataformas digitais e chegou nessa plataforma que nos dá mais integração, assim, né? Então, agradeço a ela, né, especialmente, e a todos os outros técnicos que nos auxiliaram. E também peço que vocês divulguem, né, esse momento, porque ele fica disponível lá no Facebook. Nós vamos gravar e passar para o YouTube também, e depois podemos te passar, Melina, para que tu, se quiseres, né, depois assistir a live aí, né, a aula, você pode, e também qualquer um pode. Queria, então, também divulgar que nós temos um canal no YouTube, né, do PPGAS, do Programa de Pós-Graduação em Ambiente e Sustentabilidade, temos a página no Facebook, temos também o Instagram. Então todas essas são redes sociais que nós estamos divulgando os trabalhos dos nossos orientandos aqui, dos nossos docentes, né? Então fiquem à vontade em entrarem, né, e compartilhar aí também nossas notícias e nossos projetos. Desejo então para vocês aí um ótimo final de sábado, um ótimo final de semana. Essa é a primeira aula inaugural, mas teremos outras, né, discussões por aqui. Te convido a também estar presente aí, Melina, e mantemos contato. Te agradecer bastante por ter estado conosco. Um grande abraço. Um grande abraço a todo o público também. Obrigada, um abração para todo mundo também. Que bom. Para todos. Tchau, Bom tchau. dia. Tchau, tchau. Bom dia Abraço a todos. A todos.
Mantemos contato, então. Claro, Perfeito. claro.